Olá, você então do nosso canal História da Educação. Conforme eu avisei na semana passada, então nós teremos a participação de alguns convidados, né, que estarão aqui com a gente, falando sobre um tema específico da sua pesquisa, enfim, o olhar deles sobre a questão educacional no Brasil. Bom, no vídeo de hoje nós temos um convidado, né, o professor Heraldo Leme Batista. Ele é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, na área de pesquisa, Filosofia e História da Educação. Ele é pós-doutorado em Educação pela UniOeste e também com pós-doutorado em Educação pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. E ele é membro do grupo de pesquisa STED-BR, na área de História da Educação e Trabalho e Educação. Bom, o tema de hoje que ele vai abordar será a pedagogia histórico-crítica e formação de professores em tempos de ultraliberalismo. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Heraldo, né, pelo aceite do nosso convite, né, e deixar ele, então, aí, né, uma palavra com a gente, para nós irmos, então, desenvolvendo esse nosso encontro aqui. Professor Heraldo, mais uma vez, agradecemos a sua participação, ok? E ia falar com os nossos né, colegas, professores, alunos, enfim, demais interessados no nosso encontro. Muito obrigado, professor Heraldo, pelo nosso convite, hein, que eu aceite. Eu que agradeço, né, pelo convite feito para estar fazendo essa exposição, né, referente a essa temática, né, pedagogia histórico-crítica e formação de professores. Bem, vamos fazer uma abordagem, né, analisando um pouco a questão da pedagogia histórico-crítica, sua importância, e relacionando com a questão da formação de professores, nestes tempos, né, em tempos neoliberais, em tempos de avanços aí do ultraliberalismo no Brasil e a devastação da educação pública, do serviço público. Né? Pretendemos apresentar, né, a pedagogia histórico-crítica como uma pedagogia importante nesse processo de formação de um professor crítico, né? E também a questão, apresentar os problemas e as contradições hoje, no nosso tempo, relacionada à questão da educação. Bem, inicialmente, nós temos que pensar, né, a questão da formação de professores, mas para qual sociedade, para qual escola, para qual aluno, e em qual perspectiva, né? Qual a concepção que nós temos, né, de sociedade, qual a concepção que nós temos de educação, né, e qual a concepção que nós temos de formação de professores, né, e como deve ser esse professor para atuar na escola pública. Lembrando que eu estou falando aqui na questão da escola pública brasileira, né? Qual escola, então? Qual o professor? É uma escola que transmite o saber, o conhecimento, ou uma escola esvaziada deste saber, deste conhecimento, deste conteúdo? E o professor? O professor é esse professor flexível, polivalente, ou um professor que de fato detenha o saber, detenha o conhecimento, né, e possa transmitir esse conhecimento, esse saber. Né? É a partir daí que eu chamo vocês para a gente refletir sobre um pouco. Né? É a perspectiva conservadora? É a perspectiva emancipadora? Né? Então, as pedagogias conservadoras vão em desencontro nessa perspectiva de emancipação, vão em desencontro na perspectiva de formação de um professor, né, que visa a emancipação social, a emancipação humana, né, a emancipação política. Então, as pedagogias conservadoras promovem o esvaziamento, né, por meio da crítica ao conhecimento elaborado e sistematizado. Então, não existe interesse para as pedagogias conservadoras, para as pedagogias consideradas burguesas, que se trabalhe, de fato, a formação integral, a formação plena do ser humano, do aluno, do estudante. Né? Então, o processo de exclusão
via negação a esse conhecimento. Lutamos por décadas. Historicamente, a luta pelo acesso, pela inclusão à escola pública, histórica, forte, e garantiu-se isso, conquistamos isso. Mas agora o que ocorre? Ocorre um processo de esvaziamento desse conteúdo, de esvaziamento desse conhecimento, não acesso a esse conhecimento. Então, um processo de exclusão por dentro da escola pública. Né? Então, a pedagogia conservadora, e aí eu nomeio a escola nova, né? Que, segundo Saviani, vai secundarizar a escola, esvaziando da sua função específica, né? Que se liga à socialização do saber elaborado, né? Convertendo qualquer coisa, uma assistência social, e menos, né? Na questão que é fundamental, que deveria ser elementar, que é a formação, que é a transmissão do conhecimento, que é a educação, e que ela se nega a isso. Né? Então, e aí, acompanhando esse processo de esvaziamento da educação, né? Do conhecimento, do saber, né? Surge, em tempos recentes, a escola sem partido, que é um movimento que vai reforçar essas ideias, que vai reforçar esse movimento, que vai reforçar essa ideologia, né? Contra a questão do conteúdo em sala de aula, do conteúdo em educação, que é o movimento da escola sem partido. Então, e aí se acirra, se avança cada vez mais o ataque à escola pública. Né? Defende que professores não são educadores, mas apenas instrutores que devem limitar-se e transmitir a matéria, transmitir a disciplina, sem discutir valores e sem discutir a realidade do aluno. Bem, o professor doutrinador para esses movimentos conservadores, não? Tanto nessas pedagogias conservadoras, bem como desses movimentos recentes que visam um ataque ao serviço público e um ataque à escola pública. Né? Então, o professor passa a ser né, demonizado. A ideia de doutrinação em sala de aula, o professor passa a ser perseguido. Né? E a página desse movimento, né, da escola sem partido, justamente sugere e incentiva a perseguição ao professor. Né? Como a doutrinação ideológica, como se estivesse toda a escola, né, os professores estão fazendo um processo... doutrinação ideológica. Você pode estar sendo vítima de doutrinação política, doutrinação ideológica, e isso visa perseguir professor, isso visa fortalecer o movimento que não quer, de fato, uma escola pública, estatal, que transmita saber, que transmita conhecimento, que transmita, de fato, uma ciência, um conhecimento erudito, clássico. Que isso não pode ser transmitido. Né? Então, esse movimento, em paralelo, está caminha junto com essas pedagogias conservadoras, a meu ver. E nós estamos vendo hoje, nos dias atuais, no que chegou. Né? Esse fascista no governo, no poder, né? E que é resultado de da união desses movimentos que se fortalecem, principalmente a partir do golpe de 2016. Então, essas pedagogias hegemônicas insistem que a formação de professores padece de excesso de teoria, né? O que importa são as atividades, o cotidiano, o desenvolvimento de projetos, aprender a partir do cotidiano, né? Trabalhar o senso comum, né? O cotidiano é importante, mas como fazer para superar? Não é? Então, essas questões que são importantes analisar, refletir, para entender esse momento atual. Né? Então,
a educação conservadora, a pedagogia conservadora, a pedagogia nova, por exemplo, fragmentada, a ênfase na prática escolar, alienada, né? O professor, numa perspectiva reflexiva, professor, numa perspectiva, tem o seu trabalho, ele tem que ser preparado, o professor tem que ser formado para quê? Para ser polivalente, flexível, articulador de atividade, em projeto em sala de aula, tudo pode acontecer no chão da escola, menos ensinar, né? Então, é mais ou menos isso. Essas teorias utilitárias, valorização do imediato, cotidiano, do particular, do subjetivo, né? Do senso comum, tudo isso é bonito, é sedutor, né? Mas visa somente enfraquecer o papel do professor, enfraquecer a perspectiva de uma formação unilateral do professor, né? E essa teoria não se situa numa perspectiva de superação da sociedade de classe, porque elas são burguesas, são reacionárias, são conservadoras, e tão articuladas, como já disse, com esses movimentos que se fortalecem com o movimento Escola Sem Partido. E aí, qual a perspectiva que nós trabalhamos, que nós entendemos, que nós concordamos na perspectiva da formação dos professores e que seja um professor formado na perspectiva emancipadora, uma perspectiva omnilateral, né? E aí que nós defendemos, trabalhamos, né, a perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Né? Pedagogia histórico-crítica, né, o seu idealizador, o seu fundador, né, o seu criador, né, Demerval Saviani, professor, filósofo, educador, marxista Demerval Saviani, né, que na década de 70 esboça, né, os fundamentos dessa pedagogia, né, da pedagogia histórico-crítica, que é a expressão teórica, né, a meu ver, do marxismo no campo da educação, e que compreende o ato educativo como um processo de humanização dos indivíduos. O ato educativo deve ser consciente, deliberado, intencional. Então, transmitir o conhecimento elaborado, construído historicamente pela humanidade. O saber, como eu já disse, científico, clássico, não? Diferente daquele saber unilateral, esvaziado, fragmentado. Então, é nessa perspectiva que nós acreditamos, né, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que deve-se trabalhar a formação dos professores. Não é a educação como um processo que produz diretamente a transformação social. Isso daí, no entendimento do Saviani, que a educação não transforma, e é um entendimento nosso também, imediatamente a sociedade. Mas a educação transforma, né, de forma mediatizada. A educação é fundamental nesse sentido, mas, para isso, é necessário diversos elementos, e um deles é uma formação diferenciada, uma formação nessa perspectiva que eu já falei para vocês. Então, a pedagogia histórica é a defesa da escola pública estatal, né? Do local onde se reúnem todos os dias, né, os filhos dos pobres, as crianças, né, as crianças da comunidade em torno da comunidade, em torno da escola. Esse espaço é fundamental, né? Nesse espaço coletivo que a criança se relaciona com outras crianças do bairro, estabelece vínculos mais sociáveis. Então, é neste espaço, né, onde se junta as crianças, os pais, os professores, onde existe essa relação. E é nesse espaço que devemos ter professores atuando nessa perspectiva, que receba esses alunos, que trabalhe com esses alunos nessa perspectiva. Mas, para isso, é necessário a questão da formação. Então, a pedagogia histórico-crítica, né, que é fundamental no processo de formação do professor na perspectiva unilateral, está fundamentada no marxismo, destacando a atualidade diante das novas pedagogias,
a defesa dos interesses e necessidades da classe trabalhadora. Portanto, é uma pedagogia da classe trabalhadora, é uma pedagogia de classe. Uma pedagogia que se contrapõe à teoria liberal de educação. Está a favor, mas não só a favor da classe trabalhadora. Ela é da classe, ela defende a classe trabalhadora. E se contrapõe a essa outra pedagogia. Defende a educação escolar e a socialização dos elementos essenciais à formação dos indivíduos humanos. Por isso que é fundamental essa pedagogia, que ela vai se opor profundamente a um processo de fragmentação do saber, ao escolanovismo, ao tecnicismo, ao neotecnicismo, ao ecletismo, ao positivismo, ao não diretivismo, ao espontaneísmo. Então, é uma pedagogia que se contrapõe a todos esses movimentos pedagógicos, teóricos, essas ideias reacionárias, conservadoras e da classe dominante, portanto, da classe burguesa. A pedagogia Estado-crítica também, né, é a centralidade dos conteúdos, né, trabalho com a realidade objetiva, né, crítica à sociedade e à educação capitalista, objetiva à emancipação humana. E a questão da formação, a escola é, pois, compreendida como base do desenvolvimento da história da humanidade, assim torna possível, né, a articulação da superação desta sociedade, em direção a uma outra sociedade. Então, esta é uma contribuição fundamental da pedagogia histórico-crítica. Fundamentais, né, os conteúdos, o Saviani vai defender a questão dos conteúdos, são fundamentais, relevantes, né, significativos. Para o processo de aprendizagem, né, sendo assim, devemos ter uma atuação no interior da escola pública, né, segundo a máxima. A prioridade dos conteúdos, que é a única forma de lutar contra a farsa do ensino. E o que está ocorrendo com relação à formação dos professores? Uma farsa. A maioria da formação dos professores hoje vem se dando via educação à distância, EAD, e está se aprofundando agora com esse desgoverno ou com esse governo fascista. A questão da EAD, do ensino remoto, cada vez mais distante, né? E que não contribui, de fato, com a formação do aluno, né? E que precariza o trabalho docente. A formação docente deve estar fundamentada, então, em bases teóricas sólidas, apoiadas na reflexão filosófica e no conhecimento científico. Pois, se o professor não domina esse saber, esse conhecimento, ele não tem condições de trabalhar esse saber, esse conhecimento. Ora, se o município tem um currículo nessa perspectiva emancipadora, unilateral, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, mas o professor não foi preparado nessa perspectiva, mas na perspectiva extremamente conservadora, né, não vai ter ligação, não vai ter elo, vai ter um processo difícil aí, de transmissão do conhecimento e transmissão do saber. Não? Então, quem é esse professor que educa? Onde ele é formado? É isso que eu falei. É isso que eu estou comentando com vocês. Cada vez mais, né, acelera-se o processo de formação de professores aligerada, né, em escolas que não têm, universidades que não têm esta preocupação, e cada vez mais a distância, totalmente a distância, longínqua, né? Sem nenhuma preocupação com a questão social, com a formação de fato do professor e com a transmissão de um saber clássico, erudito, com um saber que realmente forme os alunos. O professor é central, então, nesse processo educativo. Depende do compromisso do professor para que os alunos aprendam o conhecimento. Depende das condições de trabalho dos professores, não é mesmo? Então, a formação dos professores deve estar alicerçada nos pressupostos do materialismo histórico e dialético.
para que o mesmo seja intelectual orgânico na luta da educação emancipadora. O que não é fácil. A prática docente só será interessada, comprometida, intencional, se o professor for formado nessa perspectiva. Não vai ter essa prática docente. Não vai ter elo, não vai ter ligação. Não? Vai ter uma formação que não forma, de professores que não estarão preparados para formar. Então, a maior parte dos professores, né, além de estarem sendo formados à distância, os cursos de formação de professores, de formação continuada, hegemonicamente estão dominados por professores pós-modernos, conservadores, né, reacionários, que dificultam esse trabalho e que dificulta o trabalho pedagógico nessa perspectiva humana, emancipadora. E cada vez mais, para piorar, estamos vendo crescer e se fortalecer os grupos privados da educação, uma visão mercadológica da educação, as pedagogias conservadoras de empregabilidade, de empreendedorismo. É essa perspectiva, esse movimento ideológico forte, cada vez mais hegemônico, cada vez mais poderoso na perspectiva da educação mercadológica, e é nessa perspectiva, nesse centro, nessas instituições que estão se avançando esses processos de formação, e também o que está, né, no contraponto está ocorrendo o quê? O sucateamento da escola pública, o sucateamento da universidade pública, o sucateamento da educação pública. Então, o professor, hoje, ele é cada vez mais obrigado a responder às exigências, que vai muito além da sua formação. Além dele ter essa formação, que nós acreditamos deve ter, as condições de trabalho devem ser outras. E as condições de trabalho hoje na escola pública, né, cada vez mais sucateadas, cada vez mais se deteriorando. Então, os problemas da formação, né, e tem os problemas também decorrentes que estão presentes na escola pública hoje. Os cursos de formação continuada dos professores, né, nas escolas públicas estaduais, geralmente são cursos perspectivos de aprender a aprender. O crescimento desses grupos empresariais que estão investindo maciçamente em educação à distância, né, e também uma das condições que nós entendemos para a emancipação da classe trabalhadora é o domínio do conhecimento. Tem que ter esse, tem que haver esse. Então, a formação do professor tem que estar nessa perspectiva. E hoje, o que nós vemos? Está cada vez mais difícil, é necessário se organizar, lutar, diante do desmonte da escola pública, diante do desmonte de qualquer perspectiva de educação pública, estatal, gratuita e de qualidade, e também do desmonte, né, que está ocorrendo na perspectiva de uma formação de professores. Então, é necessário lutar para garantir o que foi conquistado, né, e para fazer frente a esse movimento conservador, a esse movimento reacionário, a esse movimento fascista. Né? Manter os educadores mobilizados na busca de novas perspectivas para uma educação no país. E lutar coletivamente contra os desmontes da educação, mas de todos os serviços públicos no país. É necessário construir a resistência contra o avanço da extrema-direita. Hoje, é necessário lutar em diversas frentes para garantir isso, para garantir a escola pública, para garantir o serviço público, para garantir que os cursos que até hoje formem professores numa perspectiva emancipadora, no lateral, na perspectiva crítica, na formação de professores que garanta de fato a transmissão do conhecimento. É necessário essa união, essa luta. Porque nós vivemos hoje, né, vivenciamos
desde 2016, né, do golpe, o avanço da extrema-direita, a retirada dos direitos, a perseguição à esquerda, aos movimentos sociais, aos movimentos progressistas, a destruição do Estado social, o que tinha Estado social, a destruição da educação pública e a perseguição aos movimentos sociais, ao movimento sem terra, ao movimento dos trabalhadores. Não? Então, vivenciamos o resultado, as implicações e as consequências do golpe, que está afetando a educação pública, que está afetando a perspectiva da emancipação, a perspectiva de formação dos professores. Não? Então, a perseguição aos professores, ações na justiça, não? Os professores doutrinadores não podem mais trabalhar conhecimento, ciência, a mídia da direita jogando a comunidade dos alunos contra os professores, a proibição de trabalhar questões clássicas, científicas na escola, a perseguição aos professores universitários, são tantas questões, né, o processo de sucateamento da escola pública e o desmonte em centro de pesquisa em todas as áreas. O que está ocorrendo hoje no avanço do ultraliberalismo. E não se trata, então, só de lutar na perspectiva de defesa da formação dos professores, mas em todas as perspectivas da formação humana e da defesa dos direitos humanos. Então, é necessário, para isso, formar quadros com quadros sólidos e consistentes. Isso é a condição básica para o embate e para o combate a essa perspectiva devastadora de sociedade. Não é mesmo? E na perspectiva de formação lateral. Deixar de acreditar em belos dias de verão juntos com a burguesia. Eu acho difícil acreditar, como muitos já acreditaram. Não interessa mais para a burguesia qualquer tipo de pacto com a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, é que nós temos que trabalhar cada vez mais. E a única alternativa é a organização, mobilização, luta, enfrentamento e resistência. Não é mesmo? Então, era isso que eu tinha proposto a falar, né, a expor aqui. Agradeço pelo convite, não? Só deixando aí uma frase aí do Ernesto Che Guevara: os poderosos podem matar, né, uma ou duas, três rosas, né, mas jamais conseguirão deter a primavera. Eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigado ao professor João Carlos, né, por esse momento e estar fazendo essa breve exposição, que é uma exposição mais complexa, um tema complexo, né? Eu preciso desenvolver com um maior tempo, né? Principalmente neste momento que nós estamos vivenciando no Brasil. Muito obrigado a todos e obrigado aí ao professor João Carlos. Bem, gostaríamos então de agradecer ao professor Heraldo Leme Batista pela participação, trazendo reflexões importantes nesses tempos aí de pandemia, de muito desafio para a escola pública, gratuita, laica, para todos, de qualidade. O professor Heraldo, né, ele que é doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp, na área de pesquisa em Filosofia e História da Educação, pós-doutorado em Educação pela UniOeste e pós-doutorado em Educação pela UEM, e ele é membro do grupo de pesquisa do STED-BR na área de História da Educação e Trabalho e Educação. E ele hoje trouxe uma reflexão, então, com o tema A Pedagogia Histórico-Crítica e Formação de Professores em Tempos de Ultraliberalismo. Heraldo, mais uma vez, muito obrigado a você pela sua contribuição. E na próxima semana, nós iremos trazer mais um convidado, trazendo uma questão importante, um tema do momento, enfim, trazendo também reflexões sobre a educação contemporânea. E lembrando que vocês podem fazer também aí os seus comentários, observações, sugestões também para o nosso canal. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana com mais um convidado.